O elenco do Mengão realizou mais uma atividade no CT Jorge Elao Ninho do Urubu, após o calor de ontem, e foi o dia mais quente do ano. Hoje um tempo nublado, né? Deve chover hoje aqui pelo Rio de Janeiro, e o Filipe Luiz deu aí a penúltima atividade antes do confronto contra o Internacional, domingo no Maraca. O Flamengo ainda tem mais uma atividade amanhã, aquela atividade que o Felipe fecha o time e monta aí os 11 iniciais, né? O time titular na cabeça. Para o Flamengo, resta cumprir tabela, né? O Flamengo não consegue mais ser campeão, tem lá a questão da posição, você terminar numa posição melhor gera mais dinheiro, e para o Internacional ainda tem chances remotas do título, mas é quase impossível, né? O Inter precisa vencer os 3 jogos e torcer para o Botafogo não pontuar mais no Brasileiro nas 2 últimas partidas, e torcer também para um tropeço do Palmeiras. O Palmeiras não pode ganhar os 2 jogos que restam aí para o Inter ter alguma chance de título. Vai ser um jogo bem disputado, né, no Maracanã. O Felipe não vai entregar os pontos, disse que vai entrar para ganhar o jogo. Então vamos ver aí como é que vai ser essa partida domingo no Maracanã. O Flamengo ainda não terminou a temporada de 2024, mas não tem objetivos no Campeonato Brasileiro e já começa a pensar em 2025. A pré-temporada foi anunciada pelo clube nos Estados Unidos e o Flamengo projeta ter aí o Arrascaeta 100% pronto para iniciar a preparação após a cirurgia no joelho direito. O elenco se reapresenta no dia 8 de janeiro e 2 dias depois viaja para os Estados Unidos. Até lá, o clube projeta aí ter o Arrasca 100%, participando dos jogos nos Estados Unidos, a pré-temporada. O meio uruguaio vinha jogando com dores e aguardou o fim da Copa do Brasil para ser operado. Após o primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro, o uruguaio revelou que vinha atuando no sacrifício para ajudar o time. 4 dias depois do título, ele passou por uma artroscopia e já iniciou o tratamento. O Arrasca tem feito um trabalho intensificado de fisioterapia, tanto em casa quanto no Ninho do Urubu, onde se reapresentou no começo da semana passada. O procedimento realizado no joelho é considerado simples, mas leva em média 1 mês de recuperação. Com isso, ele deve precisar dedicar alguns dias iniciais das férias para concluir o tratamento. Um dos destaques do Flamengo, camisa 14, disputou 45 jogos na temporada, fez 10 gols, é o vice-artilheiro do time em 2024, está só atrás do Pedro, que tem 32, deu 10 assistências, é o segundo maior garçom do clube, 1 gol, 1 assistência atrás aí de Gerson, que tem 11, e além de Arrascaeta, o Flamengo também tem no departamento médico Cebolinha, Matias Vinha e Pedro, o trio que também só volta a jogar em 2025. Ainda falando sobre essa questão dos lesionados, e a gente espera realmente que o Arrascaeta volte 100%, a gente precisa muito dele, depende muito dele, além das principais competições, a gente vai ter aí o Super Mundial de Clubes entre junho e julho, e é bom o Arrasca estar 100%, que é titular absoluto, a gente sabe do potencial do uruguaio. O Luiz Araújo segue realizando atividades separadas do restante do elenco. O Flamengo vem tomando um cuidado especial para que essa lesão no atacante não volte, e ele está aí em transição após uma lesão no joelho. O jogador ainda é dúvida para o confronto de domingo contra o Internacional e é um retorno lento mesmo, gente. O Flamengo prepara aí o retorno do Luiz Araújo de forma gradual. Ele está fora de combate desde setembro, né, por conta dessa lesão. Ele está se recuperando, mas realiza trabalhos na academia com o objetivo de evoluir fisicamente para os últimos jogos da temporada. Na atividade de ontem, quinta-feira, o camisa 7 não treinou novamente com o elenco e continua como dúvida para o duelo contra o Internacional. Uma questão aqui de chute, né, não é informação, eu acho que o Flamengo não vai relacionar o Luiz Araújo ainda para esse confronto contra o Internacional, para não agravar nenhuma situação. O Flamengo não depende mais de nada no Campeonato Brasileiro, não existe uma urgência maior, então deixa seguir aí o plano natural, esse retorno acontecer de forma gradual para que o Luiz Araújo volte bem, né? A gente vai precisar de todos os jogadores, né, nessa pré-temporada,
para as principais competições de 2025. Então é bom, a gente vai contar aí com o Cebolinha, que volta no ano que vem, o Pedro, que fez uma falta danada aí nesses jogos do segundo semestre, o próprio Luiz Araújo, né, que a gente espera que volte bem, e o lateral esquerdo Matias Vinha. Falando agora de mercado da bola, 3 clubes europeus devem apresentar uma proposta para contratar o lateral direito Wesley. Uma dessas equipes é o Barcelona da Espanha, que segue interessado no atleta. Porém, a tendência é que o clube catalão não consiga chegar a um valor próximo do que o Flamengo considera para iniciar uma negociação. O Flamengo não aceita abrir negociações por menos de 25 milhões de euros. Convertendo para o real, dá 153 milhões e 200 mil reais na cotação atual. Existe também uma equipe do futebol inglês que não foi revelado o nome e possui muito interesse no atleta. O que deve chegar para o Flamengo é algo em torno de 27 milhões de euros, mais 3 milhões em variáveis. Assim, existe a possibilidade do Flamengo permanecer com 20% de comissão em vendas futuras de Wesley. Isso no caso dele ir para o futebol inglês, que não permite funcionar aí, fracionar, melhor dizendo, o contrato do jogador. Fora isso, há diversos outros times realizando sondagens pelo jovem de 21 anos. Tanto o Flamengo quanto os agentes do jovem vêm recebendo muitos contatos de clubes intermediários na contratação do lateral direito. O Flamengo pensa em liberar o Wesley apenas por valores altíssimos, já que o atleta está nos planos para a disputa do Mundial de Clubes de 2025. O Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, conversou com representantes do Wesley, que também representam o Felipe Luiz, e a gente apurou também, confirmou essa informação. O Flamengo não vai liberar o Wesley, não vai liberar facilmente, porque o Wesley é o lateral direito titular, e o Flamengo pensa no projeto esportivo, projeto de campo, né? Não dá para você também se desfazer do time tendo uma grande competição aí na próxima temporada, que é o Super Mundial de Clubes. Então tem que segurar aí as principais potências, né? O Wesley, que fez uma excelente temporada, né? Conquistou aí o título da Copa do Brasil. Tem aí o Gerson também, o Flamengo vai precisar segurar esse jogador. O Léo Ortiz, que será o zagueiro titular na próxima temporada. O atacante Pedro, né, que se lesionou muito cedo nessa temporada, quase depois ali da metade do ano. Então, as principais peças o Flamengo vai precisar segurar aí para a próxima temporada. E o Wesley é um desses jogadores. Está super valorizado, é titular da posição. Felipe Luiz gosta muito dele, a torcida vem elogiando, ele vem evoluindo a cada jogo e está a um passo de ser convocado para a seleção brasileira. Então o Flamengo vai realmente segurar o Wesley e não vai ser qualquer dinheiro que vai tirar o jogador do Flamengo. Bom, o clube se mantém como maior torcida do país. Saiu a nova pesquisa Datafolha sobre as torcidas brasileiras. E na nova amostragem, o rubro-negro carioca aparece com 19% da preferência dos brasileiros. O que não tem nenhuma surpresa nisso aqui, né? O Flamengo é o time de maior torcida, é o time que mais cresce a torcida todos os anos. Agora é preciso conquistar títulos, né? O que aumenta a torcida de um clube é títulos, né? E o Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias e de conquistas. E só uma Copa do Brasil é muito pouco. Para a temporada, para um clube que briga por todos os títulos, para a maior folha salarial, um elenco estrelado com jogadores de seleção, enfim. E na pesquisa do ano passado, 21% dos entrevistados haviam se declarado simpatizantes do Flamengo, o que representou o maior patamar da série histórica iniciada em 1993. Em segundo lugar, aparece o Corinthians, com 14% da preferência nacional, seguido pelos rivais Palmeiras com 7% e São Paulo com 6%. Grêmio e Vasco, ambos com 4% das respostas, completam as primeiras posições das maiores torcidas do país. Santos, Cruzeiro e Internacional, com 3% cada, vêm em seguida, enquanto os finalistas da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro, somam 2%, assim como Fluminense e Bahia. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre os dias 5 e 7 de novembro em 113 municípios brasileiros. A margem de erro para o total da amostra é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A maior preferência pelo Flamengo se nota principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
No Norte, o Clube Carioca aparece em primeiro lugar na pesquisa com 29%, seguido pelo Corinthians com 11%. O Remo é o clube da região com mais torcida, somando 4%. No Nordeste, o Flamengo foi o time preferido de 25% dos torcedores, seguido pelo Corinthians com 8%. Entre os clubes nordestinos, o de maior percentual na região é o Sport, com 5%. Por fim, o Centro-Oeste repete os números da região Norte, com o Flamengo possuindo 29% das respostas e o Corinthians 11%. O Goiás, com apenas 1%, é o clube da região mais bem colocado. Aí entra o Sudeste, o Flamengo é o segundo mais citado, com 15%, atrás do Corinthians com 20%. No Sul, é apenas o terceiro, empatado com o Corinthians, 9%, atrás de Grêmio, 23%, e Internacional, 18%. Nas maiores torcidas do Brasil, segundo o Datafolha, o Flamengo é o líder com 19%, o Corinthians em segundo com 14%, o Palmeiras em terceiro com 7%, o São Paulo em quarto com 6%, Vasco e Grêmio em quinto com 4%. Aí aparecem Santos, Cruzeiro e Internacional com 3%, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense e Bahia com 2%, Vitória e Seleção Brasileira com 1%, outros times 4% e nenhum time 23%. Então tá aí, zero surpresa nessa nova pesquisa do Datafolha. O Mengão continua sendo o clube de maior torcida e não para de crescer. Nesse Brasilzão Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, é impressionante a torcida do Flamengo. Bom, a gente volta ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Se gostou do nosso conteúdo, compartilha aí para os seus amigos e também para a sua família. Ah, e repara se você está inscrito. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Se ele tiver ativo, é porque você já está inscrito. Se não tiver, dá aquela moral, não custa nada. Se inscreve aí no canal do Rafla. Você faz o nosso canal crescer cada dia mais e mais.